Hoje vamos entrar na escuridão de Jerusalém, na Semana Santa, onde o corpo de Jesus repousa em um túmulo selado e os discípulos enfrentam o silêncio de um sábado cheio de luto e incerteza. Prepare-se para sentir o peso da pedra que fecha o sepulcro, ouvir o vento que sussurra entre as colinas e testemunhar a espera que testou a fé dos que amavam o Mestre. Esta é a história do silêncio do sepulcro, narrada como se você estivesse lá, entre as sombras, vivendo o vazio que precedeu a maior das promessas. O sol mergulhava no horizonte de Jerusalém, seus últimos raios dourados tingindo as colinas de um vermelho profundo, como se o céu derramasse lágrimas de sangue pelo que acontecera naquele dia fatídico. Era o fim da Semana Santa, o dia em que a cruz se erguera no Gólgota, e agora a cidade parecia prender a respiração, envolta em uma quietude que pesava como uma pedra fria sobre o peito da terra. O ar estava carregado de poeira e silêncio. O eco distante dos martelos que cravaram os pregos, substituído pelo som suave do vento que soprava entre as oliveiras retorcidas e pelas ruas desertas de uma cidade que ainda reverberava com os eventos da crucificação. Jesus de Nazaré, o mestre que falara de vida eterna e curara os quebrantados, jazia morto, seu corpo pendurado na cruz até o crepúsculo, enquanto os discípulos, escondidos em recantos sombrios da cidade, enfrentavam o vazio devastador de sua ausência. A terra ainda tremia em ecos suaves, as rochas partidas ao redor do Gólgota, testemunhando o momento em que ele expirara. Mas agora, tudo era silêncio. Um silêncio que engolia a esperança e trazia uma escuridão que parecia sufocar até as estrelas. O crepúsculo avançava e Jerusalém se aquietava sob o peso de um dia que marcara o fim de um movimento que os líderes religiosos temiam e que os romanos haviam esmagado com brutalidade. As ruas, outrora cheias de peregrinos para a Páscoa, estavam agora vazias, os cânticos de celebração silenciados pela sombra da cruz, que ainda pairava na memória de quem a testemunhara. O cheiro de sangue seco e terra rachada misturava-se ao aroma residual de incenso que escapava das casas onde as famílias iniciavam o sábado sagrado, um dia de descanso que para os seguidores de Jesus seria uma prisão de luto e incerteza. O céu escurecia rapidamente, as nuvens remanescentes do meio-dia dissipando-se em um azul profundo, enquanto a luz do dia cedia lugar a uma noite que parecia mais densa do que qualquer outra. Foi nesse momento de transição que uma figura emergiu das sombras da colina. Um homem de Arimateia chamado José, cuja túnica rica e passos firmes contrastavam com a simplicidade dos que haviam caminhado com o Mestre. José de Arimateia moveu-se com uma determinação silenciosa, o coração pesado pela perda, mas guiado por um senso de dever que o impelia a agir antes que o sábado começasse ao anoitecer. Ele caminhou pelas ruas estreitas em direção ao pretório de Pilatos. O som de suas sandálias contra o chão empoeirado, abafado pelo murmúrio dos soldados romanos que ainda patrulhavam o caminho, suas armaduras tilintando sob o brilho fraco das tochas recém-acesas. O pretório, uma fortaleza de pedra bruta que dominava a paisagem, exudava uma autoridade fria, suas paredes marcadas pelo tempo refletindo o peso das decisões que ali se tomavam. José entrou na presença de Pilatos, o governador cujas mãos ainda pareciam úmidas do gesto teatral de lavar a culpa horas antes, e pediu o corpo de Jesus, uma solicitação que fez os olhos do oficial se estreitarem em surpresa e desconfiança. Após um momento de hesitação, o pedido foi concedido, e José deixou o pretório com um fardo maior do que o que carregava ao chegar, o peso de uma missão que o colocava no centro de um drama que ele mal compreendia. No Gólgota, o corpo de Jesus ainda pendia na cruz, o sangue seco em sua pele, misturado à poeira que o vento levantava da terra rachada, uma cena que parecia congelada no tempo.
José chegou ao topo da colina, acompanhado por alguns poucos que ousaram se aproximar. Entre eles, Nicodemos, um fariseu cujas mãos tremiam ao carregar um fardo de mirra e aloés, o aroma pungente das especiarias enchendo o ar com uma nota agridoce de preservação e despedida. Os soldados, agora silenciosos, observavam com indiferença enquanto os dois homens começavam a descer o corpo, as cordas rangendo contra a madeira áspera da cruz. Cada movimento carregado de uma reverência que contrastava com a brutalidade daquele lugar. As mãos de José hesitaram ao tocar os pregos que ainda prendiam os pulsos e os pés, o metal frio manchado de sangue seco, mas ele os removeu com cuidado, o som do ferro contra a madeira ecoando como um lamento final na colina silenciosa. O corpo caiu em seus braços pesado e frio, o sangue manchando sua túnica enquanto ele o segurava. O peso de um rei sem coroa, agora repousando nas mãos de um servo improvável. A descida do Gólgota foi lenta e solene. Os homens carregando o corpo envolto em um pano de linho branco que José havia trazido. O tecido fino e imaculado contrastando com a brutalidade das feridas que cobria. O vento soprava mais forte agora, carregando o cheiro de terra seca e morte, enquanto o céu se tornava um manto de azul escuro, salpicado de estrelas que pareciam hesitar em brilhar. Eles seguiram para um túmulo novo, escavado na rocha próxima, um lugar que José havia preparado para si mesmo em um gesto de prudência, mas que agora oferecia ao mestre em um ato de devoção. A entrada do sepulcro era baixa, forçando-os a se curvar ao entrar, um gesto que parecia carregar um simbolismo não intencional, a humildade diante da morte do Salvador. O interior era frio e úmido, o ar parado carregado de um silêncio que engolia todos os sons, exceto o roçar do linho contra a pedra enquanto deitavam o corpo sobre a laje central, o sudário envolvendo-o como uma mortalha sagrada. Nicodemos espalhou as especiarias sobre o corpo, o aroma amargo da mirra e o doce do aloés, misturando-se ao cheiro terroso da rocha. Um gesto final de honra em meio ao luto que pesava sobre seus ombros. O processo era lento, cada movimento deliberado, como se quisessem prolongar o tempo antes de selar o túmulo, mas o sábado se aproximava e a urgência os pressionava. A pedra foi rolada para fechar o sepulcro, um disco maciço de rocha que rangeu contra o chão enquanto os homens a empurravam com esforço, o som grave ecoando na colina silenciosa como um trovão abafado. O túmulo ficou selado, a entrada agora uma parede impenetrável que separava o corpo de Jesus do mundo exterior, e José e Nicodemos recuaram, seus rostos marcados por uma exaustão que ia além do físico, os olhos fixos na pedra como se buscassem uma resposta que não vinha. O céu estava completamente escuro agora, as estrelas brilhando com uma frieza indiferente, enquanto o silêncio do sepulcro se instalava como um peso sobre a terra. Fora do túmulo, os soldados romanos chegaram, enviados por Pilatos a pedido dos líderes religiosos que temiam que os discípulos roubassem o corpo para forjar uma ressurreição. Eles fixaram um selo na pedra, o barro úmido endurecendo rapidamente ao ar da noite, e montaram guarda, suas lanças refletindo o brilho fraco da lua que começava a subir no céu. O cheiro de metal e couro se misturava ao aroma residual das especiarias, uma combinação estranha que pairava ao redor do sepulcro como um testemunho mudo do que ali se encerrava. Os guardas, com rostos endurecidos pela rotina, mantinham-se alertas, mas o silêncio da colina os envolvia. O vento soprando suavemente pelas oliveiras próximas, carregando o som distante de um cão uivando na cidade abaixo. O túmulo, agora selado e vigiado, parecia o fim de uma história que abalara Jerusalém, mas o ar carregava uma tensão que ninguém podia nomear. Enquanto isso, os discípulos estavam escondidos em uma casa simples na cidade,
as portas trancadas com tábuas grosseiras e as janelas fechadas contra a noite que os envolvia como um manto de sombras. O ar dentro do cômodo era denso, carregado de medo, tristeza e um silêncio que parecia sufocar até as respirações. Pedro, o pescador que outrora proclamara sua lealdade com ousadia, agora estava curvado em um canto, os olhos fixos no chão de terra batida, as mãos calejadas apertadas contra os joelhos, como se tentasse segurar os fragmentos de sua fé despedaçada. João, o jovem que estivera ao pé da cruz com Maria, segurava um pano manchado de lágrimas, o rosto pálido refletindo a dor de quem vira o mestre morrer, os ombros tremendo com soluços que ele tentava abafar. Maria Madalena, com os cabelos desgrenhados e os olhos vermelhos de tanto chorar, permanecia perto da porta, os dedos roçando a madeira como se esperasse um milagre que não ousava nomear. O coração preso entre a memória de Jesus e o vazio que agora a consumia. O cômodo era pequeno, as paredes de pedra marcadas pelo tempo refletindo o brilho fraco de uma única lamparina que tremia sobre uma mesa de madeira tosca. O cheiro de pão velho e óleo queimado enchia o espaço, mas ninguém tocava na comida que repousava ali, intocada, os estômagos fechados pelo peso do luto. As sombras dançavam nas paredes, projetadas pela chama vacilante, e o som do vento, batendo contra as janelas, era o único companheiro em sua vigília silenciosa. Eles se lembravam das palavras de Jesus, promessas de vida e ressurreição, que ecoavam em suas mentes como ecos distantes, mas que agora pareciam engolidas pela realidade cruel da cruz e do túmulo selado. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos. As memórias dos dias com o Mestre, os milagres nas margens do mar, os ensinamentos nas colinas, misturando-se à imagem de seu corpo ensanguentado, pendurado na madeira, uma imagem que queimava em seus olhos mesmo quando os fechavam. A noite avançava. O silêncio do sepulcro contrastando com a inquietação dos discípulos, seus corações oscilando entre a dor da perda e a incerteza do que viria. Fora da cidade, o túmulo permanecia intocado, a pedra fria e imóvel sob o olhar atento dos guardas, enquanto o corpo de Jesus repousava na escuridão, envolto em linho e especiarias. O sábado começava, um dia de descanso imposto pela lei, mas que para os discípulos era uma prisão de desespero, o tempo arrastando-se como se zombasse de sua espera. Eles não sabiam o que fazer, suas mãos ociosas e suas mentes girando em um ciclo de tristeza e dúvida, enquanto o som de suas respirações pesadas era o único sinal de vida naquele espaço sufocante. A escuridão da noite cobria Jerusalém como um véu, as ruas desertas refletindo o peso daquele sábado silencioso que os mantinha presos em sua dor. Os líderes religiosos, satisfeitos com o selo na pedra e a presença dos guardas, descansavam em suas casas, suas vestes impecáveis e rostos serenos, contrastando com a simplicidade do túmulo que temiam como uma ameaça. Para eles, a história de Jesus terminara. Um agitador silenciado pela cruz e encerrado pela rocha, mas o ar parecia carregado de algo que não podiam explicar. Uma tensão que pairava como névoa sobre a cidade adormecida. Os discípulos, por outro lado, não encontravam paz. Seus olhos cansados, fixos nas sombras que dançavam nas paredes, o som de seus próprios corações batendo, ecoando em seus ouvidos como um tambor surdo. O silêncio do sepulcro era mais do que a ausência de som. Era uma espera na escuridão, um vazio que testava a fé daqueles que haviam seguido o Mestre até ali, um abismo que os separava da luz que ele prometera. O túmulo, escavado na rocha, permanecia como uma sentinela muda sob o céu estrelado, a pedra selada guardando o corpo que jazia em seu interior, intocado pelo mundo exterior.
Os soldados romanos, com suas armaduras frias e rostos endurecidos, mantinham a vigília, o brilho de suas lanças cortando a escuridão, enquanto o vento soprava suavemente pelas colinas, carregando o som de folhas secas roçando o chão. O aroma das especiarias ainda pairava no ar, misturado ao cheiro de terra úmida e pedra, um lembrete agridoce do que havia sido feito naquele lugar. Para os discípulos, a noite era um abismo sem fim, um espaço entre a dor da cruz e a incerteza do que viria, seus corações presos em um luto que não encontrava palavras ou consolo. Eles não sabiam que o silêncio do sepulcro era apenas uma pausa, um momento de espera antes que a luz rompesse a escuridão. Mas naquele sábado, tudo o que conheciam era o vazio. Um vazio que parecia eterno sob o peso da noite. Se essa história mexeu com você, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todos os capítulos da Semana Santa. Ative o sininho para não perder nada e nos comentários conte o que achou desse silêncio no túmulo de Jesus. Compartilhe com quem você ama e nos vemos no próximo vídeo dessa jornada sagrada. Até lá!